Então, pessoal, nosso intuito aqui é falar um pouco sobre espirometria, que é um exame muito utilizado para diagnóstico, principalmente de doenças obstrutivas, né, do fluxo aéreo. E eu vou procurar mostrar para vocês e aplicar aqui nesse quadriculado. Depois a gente vai mostrar o exame em si, tá, em algum vídeo do YouTube. Mas primeiro a gente tem que ter uns conceitos básicos, tá? Que eu pretendo introduzir aqui com esse vídeo. Então, quando nós ventilamos normalmente, né, sem alterar a intensidade e a frequência do nosso volume pulmonar, a gente gera um gráfico, se a gente tiver com o aparelho ligado à boca, né? Então, o volume corrente. Então, a gente inspira, expira, né, inspira, expira, tá? Mas nisso a gente tem um volume, né, que a gente chama de volume corrente, que é esse que a gente está tentando colocar aqui, né, o volume corrente. No entanto, a gente consegue inspirar mais profundamente, né, do que a gente faz no dia a dia. Então, se eu quero inspirar, encher completamente os meus pulmões, eu inspiro mais profundamente e o gráfico sobe mais. Da mesma maneira, eu consigo expirar mais intensamente, vai mais além. E aí depois eu volto no meu ritmo normal. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Ok? Esse volume que eu consigo mobilizar do topo da minha inspiração ao final da minha expiração, tá? Esse volume todo aqui, ó. Esse volume todo aqui, a gente chama de capacidade vital. Então, esse aqui é a minha capacidade vital. O que acontece? Como eu faço isso no exame propriamente dito da espirometria, como eu faço com um sopro muito intenso, eu chamo isso de capacidade vital forçada, né? Que é a mais intensa força que eu uso para poder medir a minha capacidade vital. Então, essa soma aqui de volumes, né, porque a capacidade, a gente chama isso nas medidas dos volumes pulmonares, a soma de volumes. Então aqui eu tenho o volume corrente, que é daqui até aqui, né? Então volume corrente. Daqui, né? De novo aqui, ó. Daqui até aqui é o volume de reserva inspiratório. Eu tenho aquilo de reserva para inspirar mais profundamente, ok? Da mesma maneira que o inverso, daqui até aqui, é o volume de reserva expiratório, ok? Quando eu termino de soprar, né, que eu atinjo aqui o meu volume de reserva expiratório, eu não exalei todo o ar dos pulmões. Os pulmões não colapsam ao final da minha expiração máxima, né? Eles mantêm um pouco de ar, que eu acredito que vocês se lembrem, né? É um ar que sobra, né? Que tem um outro volume aqui, que a gente chama de volume residual, né? Ele resta no pulmão. Só que por ele não sair pela boca, a gente não consegue que o aparelho meça. O aparelho só mede o que entra e sai através do tubo que ele tem. Então, a gente só consegue medir na espirometria esse volume aqui, né? Que é a capacidade vital. E por ser medida de uma maneira forçada, a gente chama de capacidade vital forçada, ok? Tá. Então a gente fez a primeira definição que é muito importante para a gente entender espirometria, ok? Eu vou apagar aqui e a gente vai por uma outra sequência então. Que agora já vamos usar o conceito de capacidade vital, tá? Para a gente poder analisar a espirometria. Então, quando eu for fazer a espirometria, eu uso duas curvas.
A curva que a gente vai utilizar aqui para compreender a espirometria melhor é uma curva, né, que ela relaciona o volume expirado, que é medido pelo aparelho em litros, tá? E aqui a gente tem o tempo, né? Então, no eixo do x é o tempo do sopro que é dado em segundos, ok? Então, aqui eu tenho 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5, 6, né? Então, do sopro, né? 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui eu vou dividir esse gráfico aqui vamos fazer assim. Aqui vai ser 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros e assim por diante, ok? Então tá. Quando eu vou soprar, aquele sopro bem intenso, eu estou no tempo zero, que é aqui, onde o eixo X cruza com Y, eu estou com o pulmão completamente cheio, tá? Então, pensando naquele gráfico lá, inspiro, expiro, inspiro, expiro, enchi tudo, soprei tudo e voltei para cá. Quando eu estou aqui no tempo zero, né, o pulmão completamente cheio, eu estou aqui, pulmão completamente cheio, ok? Aí eu vou começar a expirar. Então eu dou um sopro bem forte. Eu sou um indivíduo sadio, não tem problema de pulmão algum. Então eu dou um sopro bem forte, no máximo da minha capacidade. Então sopra, eu sopro. O gráfico vai mostrando o aumento, o aparelho vai medindo o aumento do volume, né? E vai chegando, aí o ar vai acabando, saindo, 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 aí já não tem mais ar para sair e eu fico paralelo, sem a linha do X, sem sair mais ar, ok? Então, esse tempo aqui, né, que eu atingi o máximo do meu volume, o máximo que foi medido, né, se eu extrapolar essa linha para cá, né, eu vou chegar nesse ponto aqui, que esse ponto aqui é igual ao final do meu sopro, que é aqui, né? Então, eu comecei aqui e vim até aqui. Comecei aqui e vim até aqui. Esse valor de volume daqui até aqui é a minha capacidade vital forçada, ok? A gente sabe por testar os indivíduos que a maior parte do sopro, a maior parte da capacidade vital nossa, nós sopramos no primeiro segundo do sopro, tá? Eu desenhei aqui meio exagerado, vou apagar aqui, vou corrigir esse gráfico aqui. Então vamos lá de novo. O meu sopro veio aqui, né? Eita. Tentar de novo aqui. Então eu soprei. Certo. Tá. Aí a gente sabe então que então aqui já a minha capacidade vital já não é mais aqui, já é mais alta, né? Já é nessa linha aqui, ó. Minha capacidade vital é aqui já, tá? Então vamos, né, se eu extrapolar essa linha aqui, né? Ela vai atingir o volume medido é aqui em cima, ok? Então minha capacidade vital, tá? Eu sei que soprando no primeiro segundo do sopro, né? No primeiro segundo, a maior parte da população sopra ao redor de 80%, tá? Da CVF, aproximadamente, tá? Depois a gente explica isso para vocês. Então, no primeiro segundo do sopro, no primeiro segundo, 1 segundo, eu já vou soprar quase 80%. Então, olha esse gráfico aqui. Eu pego 1 segundo, puxo aqui, né? Ele bate no gráfico,
E aí ele vai dar aqui isso aqui, né? Esse volume seria aproximadamente, né, 80, 80% da capacidade vital do indivíduo, ok? Isso é dado, tá? Esses dados primeiro, quanto cada um de nós tem de CVF e que tem que soprar, e quanto da CVF eu sopro no primeiro segundo, isso é dado por estudos populacionais, tá? E esses valores derivam de equações que contemplam três dados principais. Primeiro, o sexo, tá? Idade, tá? E altura. CIA, sexo, idade e altura. Quando eu informo isso para o computador, tá? Ele gera os meus valores, tá? Da minha capacidade vital e da minha do volume de ar que eu expiro, da minha capacidade vital no primeiro segundo do sopro. Esse valor aqui, esse volume aqui, a gente chama volume respiratório forçado no primeiro segundo, ok? Então aqui é capacidade vital forçada e volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, como o volume que eu sopro geralmente é 80% da capacidade vital, fica assim, né? Eu coloco aqui o volume expiratório forçado no primeiro segundo, quanto que eu soprei, né, dividido pela minha CVF, na maior parte dos indivíduos vai ficar aproximadamente, né, em 80%, ou seja, 0,8, né? Então, quando eu coloco o volume aqui dividido por o volume total que eu tenho, ele vai dar 0,8, que equivale a 80%, tá? Isso aí é a base para a gente entender os distúrbios ventilatórios obstrutivos, tá? E aí a gente vai passar agora então para análise do exame que é a espirometria, ok? Então vamos lá entender a espirometria com o gráfico lá no PowerPoint. Ok, então, voltamos para a espirometria propriamente dita, onde nós temos os gráficos de fluxo, volume e volume no tempo, ok? Então, volume no tempo. E acima nós temos os valores de CVF, o VFUM e a relação entre o VFUM e a CVF, ou seja, quanto do volume que eu mobilizo, eu sou capaz de mobilizar, e quanto desse volume que eu sou capaz de mobilizar no primeiro segundo. Isso dá uma fração, né? Então a gente tem aqui a fração e ela mostra que o teórico disso aí tem que ser, eu tenho que soprar 80% da minha CVF no primeiro segundo do meu sopro para caracterizar que eu estou exalando o volume normal de ar. Se eu exalo menos, isso vai me caracterizar um distúrbio ventilatório obstrutivo. No entanto, como todos os valores biológicos, isso é uma faixa da normalidade, né, que varia entre os volumes médios e os valores inferiores e os valores superiores. Tá? Então, aqui o valor médio, que seria o 12 por 8 para a pressão, seria a fração de 80%, mas se eu soprar somente 73%, eu estaria ainda na faixa esperada, no limite inferior da normalidade. Ok, então esses três valores, essas três linhas são as mais importantes dessa desses vários números, esses vários resultados que nós temos. Então, a primeira linha da CVF, a segunda do VFUM e a terceira da relação VFUM-CVF, que nos mostra
nos dá o diagnóstico ou não do distúrbio obstrutivo, ok? Então o indivíduo vai soprar, no primeiro momento, ele vai soprar e não vai ter nenhuma medicação, que a gente chama fase pré-bronquodilatação, ok? Essa daqui. Então nós temos essa coluna, que é a fase pré-bronquodilatação, e que mostra na primeira linha CVF de 4,35, VFUM de 2,94 e a relação do que o indivíduo soprou da CVF dele, que foi 67,56%. Se eu observar o volume, o limite inferior da normalidade, né, para esse paciente é 73,01. Ele não atingiu nem o volume, o percentual, né, de 73,01%, que é o limite inferior da normalidade, mostrando que ele está soprando pouco ar, né, do volume que ele é capaz de inspirar e expirar. Tá? E aí isso caracteriza o distúrbio obstrutivo. Tá? E aí, então, nesse momento a gente faz a prova broncodilatadora. A gente administra um beta-agonista para ele, normalmente o salbutamol, ele faz o spray de salbutamol, aplica, espera 15 minutos, e então ele vai para a fase pós-broncodilatação, né, que é essa fase dessa coluna aqui. Nesse momento, né, ele sopra novamente e novamente o aparelho vai verificar os valores que ele de sopro. Nesse indivíduo aí, de 4,35 da fase pré do CVF, ele passa para 4,57. Do VFUM, de 2,94, ele passa para 3,36. 38 ou 36, não consigo ler direitinho. E essa divisão, né, do 3,36 para o 4,57 mostra que ele soprou agora então 73,66% da CVF dele no primeiro segundo. Se eu olhar o limite inferior da normalidade dele, é 73,01. Então, ele passou para uma faixa da normalidade. Ele não está mais com obstrução ao fluxo aéreo. Né? Então, ele tinha uma doença obstrutiva, respondeu ao broncodilatador com normalização da função pulmonar, né? Ou seja, ele não é mais um indivíduo com doença obstrutiva, com função pulmonar obstruída. Né? E aí, um dado importante é o que está nesse retângulo vermelho da segunda linha, o VFUM. O VFUM, quando analisado, vai nos mostrar se o indivíduo tem ou não resposta positiva ao broncodilatador, né? Uma resposta significativa. Esse paciente aí, tudo indica que sim, que melhorou tanto que ele até normalizou a capacidade pulmonar. E aí a gente vai verificar isso no próximo slide, que vamos ver que valores nos permitem dizer que o indivíduo tem uma resposta significativa ao broncodilatador, ok? Então aqui mostrando as informações dos valores para broncodilatação, tá? Nós temos o diagnóstico do distúrbio obstrutivo, tá? Pela relação VFUM-CVF, tá? E aí o critério para resposta broncodilatadora, prova broncodilatadora, é o aumento do VFUM, do volume expiratório forçado do primeiro segundo, em 200 ml e 12% do valor encontrado na fase pré-broncodilatação. Tá? Quando eu comparo os números na fase pré-broncodilatação, na fase pós-broncodilatação, e tem que ter aumento do VFUM de 200 ml e 12%. Se eu tiver isso, eu tenho uma resposta significativa ao broncodilatador. Aí isso pode ser encontrado na população geral, não necessariamente só em asmático, tá? Pode ser encontrado na população geral. Agora, se você tem um quadro clínico e além disso você tem essa resposta, isso sugere fortemente, tá, o diagnóstico de asma. Então, distúrbio obstrutivo associado à resposta broncodilatadora, mais a clínica, a gente fecha o diagnóstico de asma. Mas tem uma resposta broncodilatadora, e eu comentei anteriormente, que é muito mais específica para o indivíduo asmático, né? Que os valores são de resposta maior, que é o quê? Tá? O aumento do volume expiratório forçado, encontrado na fase pré-broncodilatação, em 15% e 400 ml. Tá? Então, eu vou mostrar esses números naquela mesma curva
que nós vimos anteriormente, e vou mostrar mais, que depois que ele usou o bronquidilatador, a relação do VFUM com o CVF do indivíduo normalizou. Então ele passou a não ter mais o distúrbio obstrutivo. Tá? Isso aí sugere fortemente o diagnóstico de asma, e isso afasta o diagnóstico da DPOC. O indivíduo com DPOC ele não normaliza a obstrução. Ele pode até ter resposta bronquidilatadora, tá? Mas ele não normaliza o distúrbio obstrutivo, porque ele tem alterações anatômicas que não são reversíveis.